Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. A presença da seleção portuguesa no Mundial do Qatar em 2022 ficou comprometida com a derrota no Estádio da Luz frente à Sérvia. Que consequências para a economia portuguesa face à provável ausência da seleção da principal competição de futebol a nível mundial? Esse é um dos temas que vamos debater neste Jogo Económico. Após o intervalo, vamos falar de saúde mental no desporto. Vanessa Fernandes, ex-atleta olímpica, é a convidada desta edição do programa. Muito obrigado por estar connosco neste Jogo Económico e agradeço também a presença dos nossos comentadores, Leonardo Ralha e Diogo Luís, neste Jogo Económico. Vamos falar então da seleção e daquilo que poderá ser o impacto da ausência da seleção portuguesa no Mundial do Qatar, que é já no próximo ano, no inverno de 2022, um Mundial realizado no inverno é algo nunca visto. Diogo, começo precisamente por te perguntar como é que uma seleção com tanto talento consegue desperdiçar um apuramento direto para uma competição tão importante? Naturalmente acontece porque facilitou. Porque se não tivesse facilitado, Portugal conseguiria ter o apuramento na mão. A verdade é que a forma como Portugal abordou, sobretudo, eu diria quase todo o apuramento. Tivemos muitos jogos em que ganhámos no último minuto, e mesmo também alguma infelicidade, por exemplo, na Sérvia, em que fizemos uma grande primeira parte e depois marcámos no último minuto e o gol foi anulado. E se houvesse VAR não teria sido anulado. Acho que foi o único momento de infelicidade, mas a verdade é que tivemos muitos jogos contra equipas frágeis em que não conseguimos dar uma boa conta do recado. Não me parece que tenha sido uma questão motivacional, porque todos os jogadores querem estar presentes no Qatar. Pode ter a ver com uma questão de estratégia, com a forma como nós valorizamos muito mais o adversário do que nos valorizamos a nós próprios, abordagem ao jogo. E a verdade é que quando não se joga bem, quando não se tem bola, com jogadores que têm essas características, a probabilidade de vencer os jogos diminui. E desse ponto de vista acabamos por ser penalizados, porque a verdade é que temos jogadores para ter outro tipo de futebol, outro tipo de abordagem. Não a tivemos. Demos um balão de oxigênio aos adversários que foram começando a crescer e que no limite também tiveram a felicidade de chegar ao minuto 90 e marcar o gol. Agora a realidade é que ainda não estamos fora do Mundial, ainda vão ser apurados mais 3 seleções na Europa e temos todas as condições para lá estar. Temos um grande plantel, temos um conjunto de jogadores muito alargado, com muitas qualidades e capacidades que podem jogar em qualquer tipo de sistema. O que me parece é que o selecionador tem que definir aquilo que pretende para o seu jogo. Da que forma é que pretende jogar? Se é de contra-ataque, se é de ataque rápido, se é de ataque organizado. Ele tem que definir e, em função da sua definição, tem que escolher os jogadores e aqueles que se melhor integram nas suas ideias. Não tem que escolher aqueles que, ou seja, sobretudo aqueles que estão em melhor forma. E, portanto, parece-me que esse é um ponto fundamental. E, no limite, perceber que Fernando Santos está na seleção e tem ganho muitos títulos. Já ganhámos o Campeonato da Europa, Liga das Nações, algo que nunca tínhamos conseguido vencer. E, no limite, as coisas estão a correr desta forma e Fernando Santos está lá porque é o perfil de treinador que a Federação pretendia. Se é o perfil de treinador que a Federação pretendia, nós não podemos também só descascar ou só criticar Fernando Santos, Sim. temos que criticar como um todo. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que tem que continuar unidos, estabilidade, de forma a que, pelo menos no play-off, consigamos dar esse passo que nós pretendemos, que é chegar ao Mundial. Leonardo, com tanto talento e, de facto, temos aqui alguns dos melhores jogadores que, por exemplo, atuam na Premier League, considerada a melhor liga de futebol a nível mundial. E como é que se consegue desperdiçar um apuramento destes com tantos talentos? E, por outro lado, que riscos corre a Federação ao manter Fernando Santos no comando técnico da seleção, sabendo que estes jogadores já experienciam nos seus campeonatos e nos seus clubes métodos com treinadores de top mundial? Eu acho que raras coisas são tão difíceis para quem tem funções de ser um selecionador, de ser um treinador. Mais uma vez, como tantas vezes acontece em funções de chefia e de coordenação de equipas, nada é mais difícil do que quem está a terminar um ciclo ganhar consciência que esse ciclo realmente está a terminar. É uma coisa que passa por vezes um pouco para lá do que é humano, torna-se mais divino. E um espetáculo que tivemos ao longo de todo o apuramento, e aí eu concordo com o Diogo, ao longo de todo o apuramento,
ninguém, muito sinceramente, não imagino que haja muitas pessoas que possam dizer com sinceridade e ligadas a um polígrafo que ficaram entusiasmadas com a seleção de Portugal ao longo de todo este percurso. Obviamente que os 2 últimos jogos ressuscitaram uma palavra muito em desuso, que é paupérrimo, que estava bastante esquecida e que saltou para primeiras páginas de jornais devido a exibições como aquelas que tivemos a infelicidade de ver, e certamente que desgostaram sobretudo os envolvidos, a começar pelo próprio Fernando Santos, mas que aconteceram, não há nada a fazer. Mais uma vez, também pego no que o meu colega de programa disse, ainda nada está perdido, ainda temos o play-off pela frente, é possível que tenhamos a capacidade que não demonstramos nestes últimos jogos e ao longo de todo o percurso de nos superarmos, mas... E o que é que terá que mudar aqui, Leonardo, na tua opinião? O que é que eu acho que terá que mudar? Eu acho que talvez quem tivesse que mudar fosse o selecionador. Eu compreendo os argumentos dele, compreendo que quando ele diz que só sairá se falhar o objetivo, que é a qualificação de Portugal para o Mundial, compreendo, acho tudo isso legítimo, acho tudo isso muito defensável, mas... olhando para a forma como a seleção tem jogado, olhando para uma estranha falta de entrosamento de grandes jogadores portugueses naquela equipa. Vemos, por exemplo, Bruno Fernandes a não conseguir replicar o que, num clube, o Manchester United, que já de si vive em crise, ele vai conseguindo fazer. Na seleção não estamos e até a própria ligação dele com o Ronaldo, não é? Aliás, neste último jogo tivemos aqui... neste último jogo não, no apuramento tivemos aqui o aproveitamento de algumas duplas que jogam juntas, Bruno Fernandes com Ronaldo, Cancelo com Bernardo Silva, inclusivamente Mateus Nunes com Palhinha no penúltimo jogo. E nem sequer correu bem. E isso, nem isso corre bem, não é? Aproveitar muitas vezes as dinâmicas dos clubes, muitas vezes até é uma boa aposta, mas nem isso tem funcionado, não é? Eu espero, entre outras coisas, que daqui até março, o Fernando Santos, que fala muito na sua lista de 30 jogadores, eu espero que ele talvez repense um pouco o que é que são esses 30 jogadores. Há valores emergentes que já fazem falta à seleção principal de Portugal e que parecem estar numa espécie de limbo e não é muito compreensível. Nós pegamos na conquista do Europeu de 2016, que é o ponto mais alto da seleção nacional e também de Fernando Santos, e nunca ninguém lhe poderá tirar isso. Ele esteve lá. Mas o facto é que ele, nessa altura, mesmo já estando numa fase avançada de carreira, tinha 3 mágicos ali, tinha Cristiano Ronaldo, Nani e Ricardo Quaresma para mudarem como jokers, para mudarem o jogo. Neste momento olha-se para as escolhas, olha-se para aqueles tais 30 habituais ou 23 habituais e vê-se muito pouco disso, vê-se muito pouco que haja quem tenha confiança para assumir o jogo e para dar a vantagem que Portugal precisa e, ao mesmo tempo, numa lógica mais conservadora, que é a de Fernando Santos, mais sustentada, também não se vê que sistemas de jogo que estejam a funcionar. É uma situação bastante complexa mesmo. Vamos ver então como é que será o play-off. E por falar em confiança, vamos então passar para a segunda parte deste jogo económico, onde vamos falar da saúde mental associada ao desporto de alta competição. É já a seguir. Quando é que isto se tornou mais importante de tudo? Nice question. E é tal gatilho. Eu, de repente, deixei de saber onde estava. Ali estava tudo ou nada. É preciso sofrer. E tu não sabias nada disso, claro. Era tipo, tu entregares a tua vida ao mundo.
Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. A curta-metragem 72 horas antes da Betclic Portugal mostra o outro lado do desporto de alta competição em Portugal. Como é que os desportistas lidam com a ansiedade e com a depressão? O que pode ser feito para que o alto rendimento possibilite também uma vida saudável? Connosco temos Vanessa Fernandes, ex-atleta olímpica, além de medalha de prata em Pequim, foi campeã mundial em 2007 e pentacampeã europeia em Lisboa em 2008. Um currículo absolutamente impressionante. Vanessa Fernandes, muito obrigado pela presença neste jogo económico e para falar de um tema que nós já éramos para ter trazido já há algumas edições, mas digamos que estávamos à espera da convidada certa para falar deste tema. Vanessa, muito obrigado então pela presença neste jogo económico mais uma vez. O que lhe pergunto é se existe possibilidade de conseguir conciliar aquilo que é o desporto de alta competição com uma vida relativamente normal para um jovem como a Vanessa, como uma jovem como a Vanessa era quando começou a praticar desporto de alto rendimento, diga-se. Claro que sim, claro que isso é possível, tanto no desporto como em tudo na vida, não é? A solução é mesmo nós não nos esquecermos das várias vertentes que temos à volta da nossa vida, que isso fazem com que tu te construas e que também isso ajude para que obtenhas um melhor resultado, um bom resultado. Claro. É óbvio que irá haver coisas em que temos que pagar o preço por elas, não é? Ou há coisas que temos que abdicar em prol de um objetivo e de um sonho que tu tenhas. Tem que haver o foco e tem que haver coisas que tens mesmo que abdicar e fazer escolhas. Isto é mesmo fazer escolhas. Sim. Mas é possível, claro que sim, claro que é possível. É bom é não nos perdermos nesse foco e que não passe a ser realmente só a obsessão minúscula da nossa vida inteira. Mas o que a Vanessa expõe nesta curta-metragem é, de facto, um sofrimento enorme naquilo que são, por um lado, as expectativas, por outro lado, aquilo que é a preparação para um tipo de competição, para uma competição destas. De facto, foram horas e anos, provavelmente, de muito sofrimento e com a vida muito condicionada, não foi, Vanessa? Sim, foi, porque quando se é muito novo, nós temos professores, temos pais, temos treinadores, não é? E eles são os grandes, eles são os adultos, não é? São eles que nos dão as direções e toda a forma Aceitamos tudo, não é? como nós devemos viver, nós somos os pequenos. Claro. E então, na minha altura, eu, como era atleta de alta competição e comecei a ter resultados muito cedo para a própria federação, que até para ela era algo novo, eu acho que nem eles próprios souberam, dada a idade que eu tinha e a vários fatores, nem eles próprios souberam gerir o que é que realmente estava a acontecer a suceder, ou seja, a ambição deles também, como era algo que estava realmente a acontecer, pá, de repente tem uma campeã do mundo, uma campeã da Europa, eles começam a ter a visão de ir aos jogos e ir buscar uma medalha, não é? As coisas começam a atropelar um bocado e ali começa-se a esquecer um bocadinho da realidade das coisas e de quem nós estamos realmente ali à frente a trabalhar e a treinar. E no meu caso, eu tinha ali os meus 16, 17, 18 anos e é ali uma fase tão frutífera em termos de vivências, tanto emocionais como mentais como físicas, em que realmente nós absorvemos tudo e começamos a acreditar que realmente as estruturas que nos ensinam são aquelas que são as reais para a vida. E a partir daí eles são certos e tu estás sempre errado, no matter what, se estás a sofrer, se estás mal, se estás... Ou seja, eu, no meu caso, eu tinha que fazer tudo e mais alguma coisa e buscar os recursos que eu conseguisse para me adaptar ao que estava fora, ou seja, à minha estrutura que eu estava fora. E mesmo eu estando... mesmo eu estando mais cansada ou mais triste, mais completamente mais internamente mais fragilizada, o objetivo e o foco era sempre ir buscar recursos para o treinador, para a federação, para tudo isso à minha volta e eu não falhar perante essas pessoas, porque se falhasse alguma coisa me poderia acontecer ou alguma coisa ia correr mal, sim. Leonardo, começo por te perguntar, a questão da saúde mental foi um dos temas
Foi se calhar o tema mais importante que saiu daquilo que foi o balanço e contas dos Jogos Olímpicos que tiveram lugar este ano em Tóquio. O que te pergunto é se, de certa forma, existe aqui um descurar daquilo que é a saúde mental no desporto da alta competição. Eu penso que sim, mas se calhar também é um reflexo do muito que se descura esse tema em todas as áreas de atividade, em todas as áreas de trabalho. Obviamente que quando falamos no desporto de alta competição, como a Vanessa sabe perfeitamente, há o ónus ainda de estarmos a falar de uma atividade que é muito quantificada, em que há resultados, em que estamos a competir com os nossos adversários, mas também connosco próprios, estamos a testar os nossos limites. Obviamente que isso torna tudo mais difícil. Mas eu diria que, e sem minimizar de nada a coragem de pessoas como a Vanessa, como a Simone Biles, de falarem dos desafios que vos foram colocados pela prática desportiva, acho que acaba por ser um problema que se estende a toda a sociedade. Isso ainda temos um longo caminho a trilhar para as pessoas não sentirem que estão a dar parte fracas ao mencionar os seus problemas, ao tentar resolver os seus problemas e lidar com eles, e sobretudo para haver preparação daqueles que lidam com neste caso, os atletas, pode ser um chefe numa empresa que está a lidar com um trabalhador jovem e que está a aprender. É preciso formação e consciência para não... fazendo esticar os limites das pessoas, fazendo com que as pessoas possam atingir o seu potencial e se melhorarem, isso não seja prejudicial para as próprias pessoas que os treinadores ou os chefes ou muitas vezes de boa fé estão a querer tentar ajudar. Diogo, a Vanessa abriu ali uma questão há pouco, aflorou ali uma questão relativamente à provável incapacidade até dos responsáveis federativos de conseguirem lidar com uma atleta com tanto talento e com tanta capacidade e tanto potencial. Esse é também todo um trabalho que tem de ser feito por os responsáveis federativos, não só das modalidades, como também portanto, de todas as modalidades, de forma transversal. Existe aqui também um trabalho a fazer para que os responsáveis federativos consigam dosear aquilo que é a capacidade de extrair o melhor do atleta, nunca descurando aquilo que é a pessoa. Sem dúvida, eu acho que esse é um dos pontos principais, mas não só os responsáveis federativos, mas mesmo os responsáveis governativos, porque, repara, pessoas como a Vanessa são pessoas que levam o nome de Portugal ao mundo e, portanto, são os nossos reais embaixadores. E hoje em dia Portugal é conhecido nos 4 cantos do mundo muito pelas pessoas do desporto e não tanto por aquilo que Portugal faz efetivamente. Portanto, o desporto acaba por alavancar muito aquilo que é o nome de Portugal. Acho que tem que haver aqui um grande equilíbrio. E é difícil ter o equilíbrio, a Vanessa disse, e sobretudo porque quando se é jovem e aquilo que a Vanessa conquistou naquele momento é uma loucura, é uma euforia, é um momento de grande orgulho para ela e para aqueles que estão à sua volta, mas a expectativa aumenta e duplica e triplica. E depois a questão é que a Vanessa, com o passar dos anos, 18, 19, 20 anos, começa a perceber que está sobre os seus ombros não só o presente, mas também o futuro. Mas depois ela olha para o futuro e percebe que a sua carreira vai durar até aos 35 anos. E a pressão começa a aumentar ainda mais. E é aí que ela diz: temos medo que nos aconteça algo. Porquê? Porque está tudo alavancado nos ombros da Vanessa ou nos ombros do nosso atleta. E é aqui que eu chamo sempre a atenção desta problemática. Eu acho que tem que haver aqui mais apoio. E quando eu digo apoio, é apoio social, de forma a que estes grandes atletas tenham estabilidade. Porque se a Vanessa percebesse que, quando terminasse a sua carreira, iria ter ali um caminho que até pudesse ser um caminho positivo, no sentido de passar a sua mensagem, de passar aquilo que foram as suas partilhas, de passar aquilo que foram as suas experiências aos mais novos, encontrasse aqui um caminho de forma a potenciar aquilo que foram as competências que a Vanessa ganhou ao longo da sua carreira. E não só receber a Vanessa no Palácio de Belém quando ela ganhava medalhas de ouro. Naturalmente que a Vanessa iria estar mais tranquila para encarar aquilo que tinha pela frente. E a tranquilidade da Vanessa iria permitir que todos ganhassem, porque iria ter muito mais calma na abordagem que ia ter, ia ser muito mais equilibrada na sua vida, não ia ter tanta pressão, e naturalmente iria ter ainda melhores resultados esportivos, em minha opinião. Agora, isto depois também tem que se ver depois também aqui a parte psicológica, tem que haver sempre um acompanhamento psicológico, um acompanhamento familiar, ter sobretudo um equilíbrio na vida da Vanessa, com 18 anos,
é como ela diz, os adultos é que mandavam nela, ela é quase um carro telecomandado que vai para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, e no limite não é isso que se pretende. Pretende-se sobretudo dotar os atletas de capacidade de raciocínio, de pensamento, de forma a que sejam eles também a tomar decisões fundamentadas, de forma a que quando chegam aos 30 anos, a Vanessa não olhe para trás e diga aquela decisão foi tomada não por mim, mas pelas outras pessoas. Isto leva a uma frustração muito maior para a Vanessa. Porque se a decisão tivesse sido tomada de uma forma partilhada, eu acho que a Vanessa ia se sentir muito mais confortável aos 30 anos, porque no limite a responsabilidade também tinha sido dela. Mas ela, na realidade, só teve responsabilidade. A responsabilidade que lhe passavam era arranjar patrocínios, era ter que se ingrar e vencer em todas as competições. Isso é um fardo demasiado pesado para qualquer atleta que tenha que carregar e, sobretudo, para um atleta que chega aos 35 anos, uma profissão de desgaste rápido, que não tem apoio nenhum, que faz descontos, mas que esses descontos só os vê quando tiver 60 anos, porque efetivamente não é reconhecido em Portugal as profissões dos atletas de alta competição, e no limite que também chega aos 35 anos e vai ter que entrar no mercado de trabalho porque infelizmente não conseguiu angariar dinheiro suficiente para viver o resto da vida, e a realidade é que tudo aquele apoio, toda aquela adrenalina que ela sentia quando ganhava medalhas, de repente desaparece e nem um telefonema tem. E eu acho que isto é que é muito grave, e eu acho que é aqui que nós devemos pensar seriamente o que é que nós devemos fazer aos nossos atletas de alta competição, qual é o caminho que lhes devemos apresentar e, sobretudo, qual é o apoio que lhes devemos dar. Eu não digo que todos conseguem ter funções diretivas, etc., mas todos têm um papel especial, sobretudo estes campeões, porque estes campeões conseguem superar muitas e muitos obstáculos e conseguem ser o melhor do mundo, e só um país de 10 milhões ter o melhor do mundo é algo extraordinário e é algo que tem que ser presenciado e tem que ser passado para outros miúdos, até porque os valores que a Vanessa incorpora naturalmente são bons valores para a sociedade, e eu acho que nós devemos olhar para eles e tentar encontrar aqui um caminho para os poder potenciar e para os poder integrar mais na sociedade de forma a deixá-los tranquilos. Vanessa, e sente que o seu papel, como estava a falar, como estava a dizer o Diogo, pode ser o de sensibilizar os jovens para que possam estar muito mais conscientes daquilo que é razoável pedir-lhes enquanto atletas e depois na sua natural evolução para atletas de alta competição? Sim, eu não digo só jovens, mas também até os próprios treinadores e os próprios Certo. pais, é isso, porque neste momento a educação e a informação é muito dada by the book, para todos é a mesma coisa, isto é esta fórmula é aplicada a ti, a ti, a ti. Ou seja, existe ali uma castração de um conhecimento em relação ao outro, porque o outro é que tu tens que conhecer o outro. E só o outro é o teu próprio estudo, e só conhecendo o outro verdadeiramente é que tu podes aplicar tudo aquilo que aprendeste, porque hum, as idades de cada um são diferentes, as idades jovens são todas diferentes, as idades, por isso os tempos de cada um são diferentes, por isso essa sensibilidade que é preciso ter para além do apenas do resultado e à espera que aquela fórmula dê um resultado, é muito bom porque existe ali uma ligação. E então ali a parte tanto mental como emocional e como física, e esse próprio crescimento, cada um tem esse crescimento. E se eu tiver essa sensibilidade quando se trabalha com uma criança e com um jovem, eu vou-lhe dar um upgrade para ele próprio saber crescer na sua própria medida e no seu próprio tempo, sem eu estar a dizer é agora isto aqui, e neste tempo, pá, não, é olhar para ele, conhecê-lo, dar as ferramentas e realmente ver o que é que ele traz. E sim, eu adorava fazer isso, adorava porque também eu própria ganhei uma sensibilidade bastante grande e ganhei com o meu próprio percurso e da forma como eu fiz também para me resgatar cada vez mais e para criar novas estruturas à volta da minha vida. Invariavelmente eu tive que conhecer e de estudar a fundo todo o meu ser, seja físico, mental, emocional por isso tudo isso passa a ser um grande estudo para mim e dos maiores estudos que fiz até hoje e continua a ser. Hum, por isso eu adorava, claro que sim, claro que essa ligação com os jovens seria uma coisa fantástica, por acaso seria assim. Muito bem, que a Vanessa consiga então transmitir toda essa experiência e todo esse conhecimento aos jovens atletas e para que se concretize aquilo que se diz sempre relativamente ao desporto, que é criar bons atletas, mas sobretudo melhores pessoas. Vanessa Fernandes, muito obrigado pela presença nesta edição do Jogo Económico. Hoje marcamos também a despedida de Diogo Luís, que irá rumar a outras paragens. Desejamos, claro, toda a sorte do mundo para esta nova etapa, Diogo. Muito obrigado, foram quase 2 anos de um contributo fantástico que tiveste connosco
e gostaria de te agradecer em nome do Jornal Económico e em nome da JETV todo o contributo que tu deste para este programa. Muito obrigado, Diogo. Já agora, obrigado também, Diogo. Foi um prazer. Obrigado, foi um prazer estar com vocês todos. Eu acho que vocês também perceberam que eu vinha mesmo com prazer, que partilhámos aqui bons momentos, que tivemos bons programas, criámos também uma amizade. Isto não é um adeus, é um até já, e estamos sempre em contacto. E obrigado por estes momentos de partilha e por esta aprendizagem que foi constantemente ao longo dos programas, com convidados também especiais como a Vanessa Fernandes. E pronto, eu acho que nós vamos todos crescendo, vamos todos evoluindo. E sem dúvida que este é um programa que eu acho que vem para ficar no panorama português. E quem sabe no futuro não nos vamos juntar novamente. Obrigado a todos e obrigado, Zé, na tua pessoa, a representar o Jornal Económico. Obrigado, Leonardo, e a todos os que estão aqui por trás da câmara também. Muito obrigado. Fica agora com a exibição na íntegra da curta-metragem 72 horas antes. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana. Quando é que isto se tornou mais importante de tudo? Nice question. E é tal gatilho. Eu, de repente, deixei de saber onde estava. Ali estava tudo ou nada. Era tipo, tu entregares a tua vida ao mundo. Não ficamos na aldeia olímpica na altura, o triatlo, ficou mesmo no local da prova, porque era no meio da montanha, no meio da natureza, o próprio percurso também de ciclismo ficava ali todo dentro, não era preciso ir para a cidade. Era um local espetacular para se fazer um evento. A minha família também foi aos Jogos, surpreendentemente a minha mãe conseguiu-se meter num avião e ir até à China, e foi a única viagem que ela fez na vida dela de avião e nunca mais vai fazer mais nenhuma. É que é o pânico dela. E ela mesmo diz que passou das provações maiores da vida dela. Ela sentia mesmo que tinha que lá estar naquele sítio. Sei lá, as mães às vezes têm uma sabedoria que nós não entendemos. Eu vivia no norte e com 16 anos mudei-me para o centro de alto rendimento. Para mim foi top, não era aquilo que eu queria. Para a minha mãe não foi muito fácil, ela não estava muito receptiva a isso. Uma das condições que os pais puseram para deixar ir para aceitar que ela continuasse os estudos é também uma das condições dos próprios regulamentos. Se não tiverem êxito nos estudos, têm de abandonar até o centro de alto rendimento. É uma das regras. Eu ia toda partida para as aulas, pois eu não tinha paciência nenhuma para estar nas aulas. Depois ias treinar, depois às vezes ias para as aulas a seguir, depois voltavas, ainda ias treinar. Ela, de facto, deixou os estudos, não chegou a fazer o 10º ano, na altura, pelo menos. Chumbou por faltas, não tinha idade para fazer julgamentos sobre si própria ou saber o que era melhor para ela ou não. Tu 16 anos, não é? E tu apenas estás a curtir aquilo que estás a fazer. E depois há uma outra fase em que sim, isso aí já é posto tipo de maneira mais adulta, mais séria, mais não sei o quê, mais responsável. Tu achas que tens que aniquilar completamente aquela parte mais da criança para teres resultados melhores. É basicamente isso. A percentagem de alegria e de verdade que pudesses pôr para ali para dentro e toda a magia que existia acaba por deixar de existir e tornas aquilo ali tipo... Eu creio que eles começavam às 6 da manhã até às 8 da noite, todos os dias. A ideia era essa, era não haver mais nada além do treino. Quando se trata de atletas excepcionais, como era o caso, e muito motivados, os resultados apareciam muito rapidamente. É quando começam a dizer, bem, Vanessa, agora, se tu perdesses aqui um bocado de peso, corrias mais. Ia à casa e não comia a comida da mãe, tipo, a minha mãe é tipo uma cena do eixe, para ela era super doloroso. Faziam contas aos quilos que tinham de perder para ganhar segundos. Eu não discutia, eu só discutia porque achava que nunca era suficiente o que eu andava. O pai era desportista e tinha uma abordagem completamente diferente. Ele próprio é um desportista de longo prazo. Se perguntarmos a alguém que referências é que tem no ciclismo, para mim, quando era miúdo, era o Venceslau Fernandes, porque
ganhava montes de provas de ciclismo. Ele próprio dizia que só aos 35 anos é que eu estava em plena forma, não é? Como é que a Vanessa aos 17 já tinha que ganhar todas as medalhas, não é? Ele próprio só ganhou a Volta a Portugal aos 39 anos, não é? Portanto, é uma abordagem completamente diferente do atleta e da longevidade do atleta. Mas, além disso, havia o lado humano, não é? Eles são pais e havia uma filha infeliz. Eu lembro-me que o treinador se queixava, a certa altura ligou, telefonou ao pai, dizendo: o que é que você lhe faz aí ao fim de semana quando ela chega cá, parece uma velhinha a correr? E o pai dizia: não, eu tento que ela descanse ao fim de semana, porque isso era mal visto. Ele não queria, o treinador não permitia que ela descansasse. O pai contou-me que ela levava uma espécie de tenda de oxigênio ou de pressão para simular uma situação de altitude, e durante o fim de semana ela passava o tempo fechada no quarto dentro dessa tenda. Portanto, era uma vida extraterrestre, não é? Ela não tinha qualquer semelhança com a vida de um ser humano. Se você seja a mulher do mundo, tens que aparentar mesmo que estás sempre top. Não podes dizer que hoje estás cansado e que hoje não te apetece e que te apetece é mandar isto tudo, pá. E que, olha, e que hoje estás tipo, olha, não dá. Um campeonato do mundo, para mim, era igual a um campeonato da Europa, um campeonato nacional. Tudo era igual. Porque o meu objetivo era sempre o mesmo. O meu objetivo era sempre ganhar e ser a melhor. Apesar de estar exausta, apesar de chorar todos os dias, ela dizia à irmã que só queria ter uma vida normal. Queria ter amigos, queria ter um namorado, queria sair à noite. Continuava porque havia uma pressão dos treinadores, de toda a instituição em si, do próprio povo português. Ela sentia essa responsabilidade que estava sobre os seus ombros de ter que ter êxito, e fazia aquilo porque não tinha coragem também de abandonar. E eu, para mim própria, muitas vezes dizia: se eu for aos Jogos e quando cortar a meta e buscar uma medalha e morrer a seguir, está tudo bem. Foi identificado o problema e, de facto, não foi feito nada. Esses anos, entre 2006 e 2008, na minha opinião, foram de total abuso da atleta. Se no início dos Jogos me tivessem perguntado em quem é que eu apostava para medalhas de ouro, eu diria claramente o Nelson Évora e a Vanessa Fernandes. A Vanessa estava como eu costumo dizer, em ponto de reboçado, ou seja, todo o percurso que ela fez, as conquistas nas várias taças do mundo em que participou, ela ganhava tudo. Eu gostava daqueles dias pré-prova, pá. Eu não sei o que é que aquilo me dava, mas era como se... É como se aqueles últimos dias tu fosses buscar o máximo de cenas internas para sentires prazer, e como se aquele fosse quase os últimos dias da tua vida. Tu tens desculpa para descansar mais um bocado, para comer mais, para não treinar tanto. É tipo, uau, deixa-me aproveitar esta cena agora, mano. Lembro-me de ter estado no quarto onde ela dormia e de estar sentado na cama dela e a conversar com ela e de perceber que havia ali um misto de alegria, mas a tristeza acho que lhe estava a ganhar o coração. É mesmo uma capa do caraças. Toda a gente a fazer uma cena de tipo, ela está aqui, está tudo bem e não sei o quê, mas ao mesmo tempo toda a gente sabe a verdade, estás a ver? Fecha a porta, mete debaixo do tapete e anda só quando for para competir. Eu, na altura, tinha episódios bulímicos constantes. O que é episódio bulímico? Episódio bulímico é tu comes compulsivamente e vomitas a seguir. E andas nisto aqui durante horas e horas e horas durante o teu dia. E eu só de pensar que no final, depois de eu cortar a meta, ia ter tempo de ir para o meu quarto e de fazer aquelas cenas todas, já me dava alguma... Pá, fixe, meu, ainda bem. Já me dava uma sensação de euforia e de felicidade, porque a seguir ia haver isto, havia aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Era uma forma de eu perpetuar a cena. Ao mesmo tempo, tu sentes-te culpado de estar a fazer uma coisa. É uma coisa que é de alguém que está doente, é uma coisa que está a fazer mal ao teu corpo, eu não devia estar a fazer isto. Nos Jogos, como já a Federação tinha a noção de que ela tinha estes problemas, também aí houve uma preocupação de manter o secretismo até ao fim, talvez na esperança de que eles passassem com o tempo, por milagre, ou que houvesse os Jogos, ou que depois dos Jogos nada mais importasse. Basicamente, muita gente sabia já. Muita gente sabia. E o que é que poderia acontecer também? Pá, perdiam tudo de repente. A medalha era considerada uma espécie de desígnio mais alto do que tudo o resto, do que a família, do que a vida, do que tudo o resto, não é? E o que é que aqui nesta situação se faz? Vamos aguentar mais um bocado e depois logo se vê. E pronto, aquilo que eu me permiti a mim,
também fiz com que os outros permitissem que me fizessem. E foi o que aconteceu. Estás a falar com milhares de pessoas e com uma cara, tipo, super alegre e super contente, e se calhar há 10 minutos atrás estavas enfiado no teu quarto, todo lixado, a fazeres a pior porcaria que pudessem as pessoas imaginar e quase acabaste com a tua vida. É que isto aqui é mesmo assim, estamos tipo a falar de níveis de sobrevivência, mesmo tipo assim aqui. Eu acho que a minha própria mãe segurou ali muita coisa durante aquelas 2 horas. Isto aqui é incrível. Eu acho que estou mesmo agora, está-me aqui uma cena. Também parece que agora a ver isso. Eu não desliguei de mim mesma nesse dia, porque podia-me ter desligado facilmente, porque estava mesmo... Ela segurou que isso também não acontecesse, porque eu estava mesmo disposta a isso. Uau! Tudo num dia acontece. É uma vida inteira num dia. Eu diria que foram condições terríveis. Lembro-me, um dia ensolarado, muito sol, temperatura alta, mas sobretudo era a umidade. Havia dificuldades, inclusive, na respiração normal de quem não estava em competição. E, portanto, foram condições terríveis que eles encontraram. Ouvir o som, ouvir os nomes, ouvir os números, ouvir o currículo todo antes de tu entrares para dentro do teu próprio spot, da tua própria posição. Ou seja, entras num espetáculo. E eu... entro dentro da água. Ainda me lembro, parece que me lembro do cheiro daquela água. O chapinhar de nós todas, e de repente acabou-se o som, acabou-se tudo, acabou-se nada. Não é nada. Vais para dentro da guerra, vais para dentro da arena. Estás dentro da arena, que é? Vais-te armar e dizer que não? Pá, não, tu agora estás ali dentro a lutar até ao fim. Puf. O jogo é esta, Vanessa. Entras mesmo completamente no modo perfeito de uma máquina de competição. Então, quando foi a transição para a corrida, eu nem me chateei para chegar à frente. Eu preferi quase ter uma desculpa, tipo... Oh, pá, não consegui. Houve ali uma auto-sabotagem, uma cena minha qualquer que... Pá, não, eu vou buscar uma medalha, mais nada. Porque o ganhar, eu quase que meti fora de hipótese. É bom que tu entres na frente, para não perderes tempo, só que eu entrei lá atrás. Como se não se passasse nada. Tranquilo. Tinha a malta cheia de medo. Oh, tem que ir ao terceiro, tem que ir à medalha. Pá, calem-se, meu. Eu já sei isto. Como... Quer dizer, estou-vos a mostrar como é que é, ainda me estão a ensinar como é que se faz. E a coisa que eles diziam era sofrer até morrer. Ou seja, isto apenas era um espelho que eu via de toda a minha cena que se passava aqui dentro. É preciso sofrer. E tu não sabias nada disso, claro. Meu, eu já vou aqui a dar tudo, litro e mais, e tu ainda queres que eu dê mais? Ainda queres que eu faça mais? Então aquilo era tipo... Era sério, era mesmo... Dava-me boi da raiva. Era tipo, fogo, quando é que esta cena acaba? Eu queria era me libertar. Farta, eu já estava de andar aqui na cena do que vai à medalha e não sei o quê. Pá, não, eu queria era... Para mim isso já era muito. Para mim já estava a ser muito. Foi quando eu acho que me diluí completamente na obtenção desse resultado. Vanessa Fernandes acaba de fazer história no triatlo português, ganha a medalha de prata. I'm the one, I'm the best. Então é tu, entras dentro dessa cena, entras dentro dessa personagem. És o Deus, és o invencível, és o maior, és o não sei quê. É de facto estranho estarmos a assistir a história e ao mesmo tempo sentirmos uma tristeza. Todos tinham os olhos da Vanessa Fernandes na medalha de ouro.
Infelizmente não aconteceu. Era como se eu me tivesse deixado ser escrava do meu próprio sucesso. Estava também com pressão e estava aí com... E chegou ali um ponto em que eu tive mesmo de recorrer ajuda. Ajudem-me, que eu assim, eu vou-me fazer qualquer coisa a mim e vou destruir mesmo com a minha vida completamente. E fui internada. Até sob esse ponto de vista do secretismo foi mal conduzido, não é? Porque ela desapareceu de repente e não foi inventada nenhuma história para explicar o que se passava, não é? Não foi dada nenhuma explicação para o desaparecimento dela. Eu olho para isso como um grande caminho de acordar para o meu próprio desenvolvimento pessoal. A escolha está sempre em ti. A seguir vem vida. A seguir vem despertar. Vem paz, vem harmonia. A seguir vem aceitação. A seguir vem compreensão, vem compaixão, vem realidade. E vem pés bem assentes na terra. E vem libertação.